Saímos do Algarve e mudamos pra Leiria. Chegamos aqui em Portugal em 2022 e a gente foi direto pra cidade de Quarteira, que fica no Algarve. E lá a gente morava num bairro que se chamava Vila Moura. Era tudo muito bonito, tudo lindo, tudo bem organizado. E assim que a gente pegou a documentação, já começamos a trabalhar no dia seguinte. A nossa vida inicial de imigrante estava relativamente perfeita. Em menos de um mês a gente já tinha um apartamento pra morar e a gente já estava trabalhando. Chegamos no meio do verão, então foi bem fácil de arrumar trabalho. Tinha trabalho todo dia e era pagado por hora. Então quantas horas você desejasse trabalhar, eles estavam te pagando. Só que alguns meses depois a gente começou a entender o problema de viver no Algarve. Durante o verão eles querem até sua alma. Você conseguir trabalhar 20 horas por dia pra eles tá perfeito. Mas durante o inverno quase não se tem trabalho. Você faz poucas horas por dia e tem que se virar nos 30 pra conseguir fazer pelo menos um ordenado mínimo por mês. No ano seguinte, no início de 2023, a gente foi fazer a matrícula do nosso filho mais velho na escola. Tivemos uma surpresa. Não existia vaga pra todas as crianças que queriam se matricular na escola. Muita gente que já tava 2 anos esperando uma simples vaga pro seu filho estudar. Nem mesmo as escolas particulares da cidade onde a gente morava tinha vaga. No bairro onde eu morava havia vários supermercados, mas só funcionavam no verão. No inverno eles simplesmente fechavam e o supermercado mais perto da nossa casa ficava mais ou menos uns 15 minutos de carro. E como tinha poucos meses que a gente tava aqui em Portugal, a gente ainda não tinha carro, então era bem difícil. Passado alguns meses de muita insistência, as coisas começaram a se organizar. A minha esposa conseguiu um emprego num posto de combustível, onde tinha trabalho o ano inteiro, independente se era verão ou inverno. E eu comecei um pequeno negócio de limpeza e higienização de estofado. O apartamento que a gente morava era bem pequeno, era um T1 para 4 pessoas, eu, minha esposa e 2 crianças. Então a gente decidiu procurar alguma coisa melhor. E para nossa surpresa, não existia casas para arrendar na nossa região. Todas as casas lá ficavam praticamente o ano inteiro fechadas e só funcionavam no verão como alojamento local. Por causa disso, quando se encontrava uma casa para alugar, era extremamente caro. Coisa de 1.500 euros um apartamento de 2 quartos. Passamos os primeiros meses de 2023 lá e chegando próximo do verão, a gente recebeu uma mensagem da proprietária do apartamento que a gente morava, informando que durante os meses de verão a gente teria que pagar 250 euros a mais na renda do apartamento ou a gente simplesmente teria que sair. A gente ficou praticamente sem escolha, porque não tem como conseguir um apartamento do dia pra noite, não dá pra ir morar num quarto com 2 crianças pequenas. Então tivemos que passar os 3 meses de verão pagando 900 euros de renda. E detalhe, isso não foi informado quando a gente arrendou o apartamento. A gente simplesmente arrendou e na hora que chegou no verão ela passou essa informação, a gente foi obrigado a pagar ou a gente teria que sair. Isso foi a gota d'água e a gente decidiu que não dava mais pra viver. E a gente começou a procurar casa no centro e no norte de Portugal e encontramos essa casa que a gente vive hoje aqui em Leiria. É uma casa de 3 pisos, 3 quartos, terreno de 4.000 metros quadrados. E pra nossa surpresa, o valor do aluguel da casa era muito mais barato do que o apartamento de um quarto que a gente morava lá no Algarve. Em dezembro de 2023, a gente mudou pra essa casa aqui. Como eu já tinha uma empresa de limpeza e higienização, eu pensei, se eu tenho clientes no Algarve, eu também vou conseguir clientes em Leiria. E foi dito e certo. Cheguei aqui, comecei a fazer minhas divulgações e já tinha clientes confirmados pro mês de janeiro. A minha esposa estava um pouco preocupada nessa questão de conseguir trabalho. Sempre que a gente se muda em Portugal, a gente tem que informar o nosso novo endereço nos órgãos públicos. Então a gente foi fazer o nosso atestado de morada e durante o atendimento, a atendente perguntou se a gente estava precisando de trabalho e minha esposa falou que sim. Então ela simplesmente fez uma ligação e falou que se ela quisesse trabalhar num lar de idosos, ela já poderia começar no outro dia. A gente chegou aqui na casa dia 17 de dezembro e na outra semana minha esposa já estava trabalhando num lar de idosos, fica 3 minutos aqui da minha casa. Foi tudo muito rápido. Em menos de uma semana a gente já estava morando numa casa melhor, minha esposa já estava trabalhando e eu já tinha clientes para atender no próximo mês. Como já era o final de dezembro, as escolas já estavam fechadas para as férias de Natal e Ano Novo. No dia 8 de janeiro a gente foi fazer a matrícula do nosso filho mais velho na escola e 2 dias depois ele já estava estudando. Sem fila, sem burocracia, sem dor de cabeça. E o nosso segundo filho, assim que ele completou 3 anos, também foi matriculado e começou a frequentar a escola imediatamente. O que é que eu aprendi com isso? Que cidade turística é muito boa para você passear, pra morar, não é muito bom. Porque a economia principal dessas cidades é o turismo. Os arrendamentos sempre vão ser mais caros, os supermercados sempre vão ser mais caros. Quase todo trabalho gira em torno da alta temporada. No verão tem muito trabalho e no inverno você tem que praticamente sobreviver. As regiões que não dependem tanto de turista, como o centro e o norte de Portugal, a demanda de trabalho é diferente, porque aqui tem muita indústria, muito comércio, trabalho o ano inteiro, não gira em torno de alta temporada. Isso é muito bom, que te traz um pouco de segurança. As escolas são muito mais acessíveis, os arrendamentos são muito mais baratos se comparados com essas cidades turísticas. Então foi por isso que a gente decidiu sair do Algarve e mudar pra Leiria. Pela qualidade de vida, pela facilidade, pela segurança, pelo acesso fácil à educação. Se não tá bom pra você num lugar, você tem que mudar, você tem que procurar melhoria. Não adianta você ficar insistindo num lugar que não tá te dando retorno. Se você tá num lugar que não tá bom pra você, a melhor coisa que você faz é mudar, porque quando você muda, você busca qualidade de vida. Agora ficar preso num lugar que não tá sendo bom pra você e achar que o país é culpado disso, já é demais.